Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Emmanuel comenta na lição 110 do livro Caminho, Verdade e Vida, Vidas Sucessivas. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. O homem, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelo laço dos sangues e ou na rede dos compromissos edificantes a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino com a bênção de temporário esquecimento. No primeiro momento, Emmanuel vem falar sobre a reencarnação, mas lembrando, né, que tem textos no Evangelho que são muito francos, muito diretos. Ele está fazendo referência à conversa que um senador fariseu foi ter com Jesus à noite, escondido, num horário que ninguém estava prestando atenção, né, para poder conversar com Jesus. E ele vai direto a Jesus fazer perguntas sobre a possibilidade da reencarnação. Então, antes ele começa a conversa assim, né? Senhor, nós sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém conseguiria fazer essas coisas que o Senhor faz se não fosse uma pessoa especial. Aí Jesus o interrompe e já antecipa a resposta. Fala, em verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Aí ele fica surpreso com aquela pergunta, né? Leu o meu pensamento? Aí ele faz, como é que pode uma pessoa voltar a entrar no útero da mãe? Aí ele fala, em verdade eu vos digo que é necessário renascer da água e do espírito. A água por quê? Porque a água é sinônimo de matéria. Aliás, não existe uma só forma de vida aqui na Terra que não nasce da água. Nós, mamíferos, temos um líquido miniótico. Quem é ovíparo tem um líquido dentro do ovo. Todos os lugares têm água onde tem renascimento. Algumas pessoas interpretaram dizendo que a água seria a água do batismo, mas a gente lembra com o capítulo 6 do Evangelho de João, começa assim, Jesus nunca batizou com água. O batismo era o costume da religião local lá, que era o judaísmo. Se Jesus tivesse nascido na África, o batismo ia ser com batucada e fumaça, não ia fazer a menor diferença. Né? Porque ele veio batizar com o Espírito Santo. Só pegou o costume da época para poder formalmente ser apresentado. Mas enfim, ele vem falar sobre a reencarnação e ele é bem incisivo e chega no final da conversa, Nicodemos duvida e ele ainda fala, poxa, eu estou te explicando as coisas da terra e você não está acreditando em mim, como é que eu vou te explicar sobre as coisas do céu? Claramente ele fala, não estamos preparados para algumas informações e por isso que ao seu tempo, com o amadurecimento da humanidade, novas informações viriam, como acontece na educação de um filho, naturalmente. Então ele vem, em primeiro lugar, ele vem falar, a reencarnação é uma lei universal, mas logo em seguida, na segunda parte do texto, ele vem falar com relação ao criminoso. Eu gosto sempre de trazer aquela definição que Chico Xavier trouxe para a gente, de criminoso somos todos nós quando somos descobertos. Né? Que é aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra. Né? Aqui na Terra todo mundo tem o lado ainda negro ainda do espírito ainda. Né? Nós somos sombra e luz. Um dia que a gente for só luz, a gente não fica imundo como esse aqui não. Mas ele vem falar para a gente aqui, né, que o criminoso aqui na Terra
ele é enviado a penas cruéis, ou a condenação da morte, ou então a sofrimento prolongado. Ou é pena de morte, ou são penas bem longas, bem duras, em locais bem complicados, né? Agora, ele vem falar para a gente, a providência, todavia, não, ela corrige amando. Então ela não encaminha ninguém para prisão, infecta e úmida, não. Ela só determina que os comparsas desses dramas troquem essa experiência material nossa aqui, a gente começa a nascer junto, viver junto e passar por algumas situações que vão permitir a nossa redenção. Vou usar o nome redenção, de redimir, né? Porque o que acontece? Quando a gente para estudar a doutrina espírita, a visão que a gente tem passa a ser uma visão maravilhosa quando eles falam: ó, ninguém teve privilégio na criação, todo mundo foi criado simples e ignorante um dia. Se fomos criados simples e ignorantes, todo mundo errou muito. Inclusive, quando ele fala todo mundo não tem privilégio, todo mundo, até o Cristo mesmo, para chegar à condição que ele está hoje, ele também errou muito lá no passado, mas chegou à condição de perfeito. Então, quem está errando como nós aqui na retaguarda ainda, vai ter um dia que a gente simplesmente vai parar de errar. Quando a gente parar de errar, a gente vai ter a oportunidade de reparar todas as consequências dos nossos erros, e depois, consciência tranquila, bola para frente. Mas enquanto isso, para a gente entender aqui na Terra a dificuldade que a gente tem nos nossos relacionamentos, a dificuldade que a gente tem no convívio familiar, principalmente, né? Ele bota aqui para a gente, ó, para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado, não é, não. E como nem sempre a vítima também é pura e sincera também, não. Então, quem errou, na verdade, é um espírito também criado por Deus, simples e ignorante, que está no aprendizado. E a vítima também não é pura e sincera. Tem um jargão na doutrina espírita que ele fala assim, ó, existe até injustiça, mas não existe injustiçado. Aquilo que é nosso vem para a gente no momento certo e acabou. Aí você vai falar injustiça porque quem trouxe para mim, eu não fiz nada com ele, mas veio para a gente, tem razão de ser. O que não tiver que vir, não vai vir, né? Aí depois ele bota aqui, né? Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, não. Ele conhece todo o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. E nós que estamos aqui encarnados, muitas das vezes a gente não vê que, na verdade, o crime nasceu por conta de alguns espíritos que estão aqui maquinando, influenciando a pessoa que está encarnada, e vai influenciando, e o que Deus vai contar aí nesse meio aí, né? Podemos dizer assim, ele vai ver as vezes que a pessoa resistiu, como é que foi todo o trama para poder chegar ao ponto da influência ter o êxito, e chegar a um ponto da pessoa praticar. Então, ele consegue entender todo o mecanismo que a gente aqui não conhece. Aliás, há mecanismos até que acontecem com a gente encarnado mesmo, né? A gente tem o costume de colocar na cruz uma pessoa que cometeu um determinado crime, mas se a gente pudesse parar para analisar todas as etapas que levaram aquela pessoa a cometer o crime, e também, principalmente, quando a gente consegue até reconhecer que nós fizemos parte de alguma maneira, direta ou indireta, de alguma dessas etapas, a gente ficaria bastante envergonhado. Por isso que a gente pede sempre indulgência com as nossas faltas e acaba esquecendo da indulgência com as outras pessoas, né? A gente está sempre falando assim, se o mundo está duro desse jeito, se tem pessoas que o coração está endurecido, estão envolvidos na violência urbana, estão aí assaltando, né, fazendo arrastões por aí, a gente tem que pensar no seguinte, ó, o que levou aquela pessoa a ficar desse jeito? E hoje tem crianças nessas regiões mais carentes que, se a gente não cuidar, vai tomar o mesmo caminho, né? Então ele bota aqui para a gente, o algoz integral como vítima integral são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades dos filhos e reúne-os na reencarnação, periodicamente pelos laços do sangue, ou na rede de compromissos, que um vai assumindo com o outro, a fim de aprender a lei do amor entre as dificuldades e dores do destino. Por isso que a gente vai encontrar assim, gente, não existe uma só família fácil aqui na Terra. A nossa família vai trazer sempre o contato com aqueles que a gente tem mais necessidade de resgate, de aprendizado, de reparação, de tudo. E por isso acontecem os choques naturais, choques que muitas das vezes são por conta do nosso egoísmo, mas a grande maioria das vezes são por conta de compromissos assumidos mesmo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.